Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. O pessoal sempre me pergunta por onde começar, né, quando se trata de autoconhecimento. E eu entendo, eu compreendo, eu simpatizo com esse questionamento, porque realmente a gente está tão confuso, né, tão embolado no dia a dia, todos os problemas e dificuldades e confusões que o dia a dia traz, que realmente a gente não consegue ver uma luzinha no fim do túnel, né? E um mundo cheio de opiniões e, enfim, ideias conflitantes, conceitos, né? Conclusões. Todo mundo tem opinião formada sobre tudo. E é aí que mora o problema, né? Nós não precisamos ter opinião formada sobre nada. Nós precisamos estar atentos. Isso é meditar, isso é tornar-se meditativo. E é claro que não existe uma fórmula. Dizer aqui é o começo, quem disser aqui é o começo vai estar mentindo, porque a verdade é mutável. A verdade não obedece os conceitos humanos, as idealizações. Mas uma coisa que pode ajudar, né, a quem me faz essa pergunta, e talvez você também gostaria de saber, o que é o despertar? É quando você se afasta de tudo, né, psicologicamente, tá? Não precisa ser fisicamente, não precisa ir para a floresta, não é um retiro espiritual, pode até ser, mas não precisa, porque o afastamento, muitas vezes a pessoa faz um retiro espiritual, ou dezenas de retiros espirituais, ou vai para a floresta com frequência, mas realmente, psicologicamente, ela não se afasta de nada. Então, o verdadeiro afastamento tem que ser o afastamento psicológico. De que forma? Você toma um distanciamento de todo o seu conteúdo. Sim, você aí, o Dinei, né, que representa o meu eu, digamos assim, atual, somos somos conteúdo que foram adicionados desde o momento em que nós nascemos, né? Desde o momento em que nós nascemos, foram adicionadas crenças pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pela nossa família em geral, né? Aqueles que vieram antes, e pela sociedade como um todo, na escola, né? Na igreja, enfim, qualquer religião que seja, não importa. Então, sistematicamente, ao longo das nossas existências, foram adicionados diversos tipos de conteúdos culturais. Não importa em que ponto do globo você nasceu, né? Ali vão sendo colocados elementos culturais que vão formar essa persona, essa personalidade chamada Dinei, chamada João, chamada Maria, não importa qual seja o seu nome. Você já deve ter percebido até agora que, então, essa persona é um fantasma. Ela não existe de fato. Ela foi montada, peça por peça, elemento por elemento, conteúdo por conteúdo. E aí é que é o começo, é você começar a observar, né, o seu conteúdo. O conteúdo que forma a sua personalidade, que também chamamos de ego. O que circula na sua mente? Pensamentos, emoções, memórias, desejos, projeções e esperanças. Preste bem atenção. Anote, se possível. A esperança, como eu já disse tantas vezes, né?
E isso é um choque para muitas pessoas, porque o senso comum como um todo é veneno puro para a psique, para a alma, para a mente, seja lá, né, como você quiser entender. O senso comum é um veneno. Então, no senso comum, nós aprendemos que você precisa ter esperança, é tão bonito, você precisa sonhar, ter esperança, ter fé, acreditar, tudo tão poeticamente lindo. E muitas pessoas torcem o nariz quando chega, né, alguém e diz, puxa, isso está errado. A esperança é um veneno para a alma. Só tem esperança aquele que não entendeu a vida, né? Estou falando a esperança no sentido negativo, porque já falei tantas vezes, quando um mestre cita a esperança, mesmo que raramente ele cite, né, ele está falando num sentido superior. Porque quando você está numa situação onde você não enxerga uma luz no fim do túnel, é óbvio que você precisa ter esperança. Só que você aprendeu e você é induzido pelo sistema constantemente a se agarrar na esperança como se essa fosse a chave. E esse é o problema. O problema é quando você se agarra na esperança e depois você não sabe desapegar. Depois você não sabe soltar. Porque você não pode ficar agarrado na esperança. Você tem que aprender a ficar agarrado na sua essência. Você tem que aprender a ficar enraizado na sua essência. Esperança é fumaça. Esperança envolve geralmente a expectativa que você cria, uma idealização que você cria em relação ao resultado que você quer. De um ponto de vista mais maduro, espiritual, isso chega a ser infantil, no sentido de imaturo. Quando a gente se dá conta que passou a vida inteira, quando a gente desperta, quando a gente acorda, a gente se dá conta que desperdiçou a vida inteira agarrado nessa tal de esperança que é vendida. Por que ela é vendida sistematicamente? Pelo sistema. Por que você é doutrinado a acreditar na esperança? Aqui tem uma chave fenomenal. Acreditar é veneno e esperança é veneno. Você está sendo envenenado, a sua mente está sendo envenenada o tempo todo. Porque poeticamente é muito lindo, mas não funciona na prática. Na prática funciona a presença. Quando você aprende a presença, através de tornar-se uma pessoa meditativa, quer dizer, quando você se torna atento, observador aos seus pensamentos, às suas emoções, ao seu conteúdo, né? Você observa os seus desejos, você observa as memórias que você anda buscando, sejam elas positivas ou negativas. Memória só ocupa espaço. Então já me perguntaram assim, mas e as boas lembranças que eu tenho? Não precisa. O momento presente traz tudo o que é necessário. Não é a lembrança que torna você feliz. Não é a memória daquele evento passado que torna você feliz. O que torna você feliz, realmente, no verdadeiro sentido da palavra feliz, é a presença, é o ser. Quando você se torna feliz. E você só vai saber chegando lá. Por enquanto, são só palavras. E eu não digo para você acreditar em mim. Não, eu digo para você experimentar através desse começo. Todo o começo do caminho do autoconhecimento passa por essa análise de conteúdo. Avalie o seu conteúdo. Procure compreender profundamente o que significam essas coisas que o sistema tem enfiado goela abaixo da nossa psique, da nossa alma, envenenando a nossa alma, a nossa mente, para que nós não entendamos o processo existencial, para que nós não entendamos o que é vida. A gente anda sempre olhando para baixo, fuçando como os porcos para baixo, porque o sistema nos diz para olhar para baixo o tempo todo. Toda vez que você... É claro que eu estou falando figurativamente, né? Porque Jung falou, quando você olha para fora, você está dormindo.
Quando você olha para dentro, você está acordado. Talvez não exatamente com essas palavras, mas é isso que ele quis dizer. Então, andar fuçando na lama é prestar atenção no senso comum. Então, o senso comum te disse a vida inteira, né? Acredite, tenha fé, sem explicar o que é fé, porque eu concordo, tem que ter fé. A única coisa desse conjunto todo que eles vendem, que é verdade, é a fé. Só que tem um detalhe. Eles vendem a fé de forma distorcida, eles vendem a fé atrelada à crença, atrelada ao acreditar. E fé não tem nada a ver com acreditar no sentido comum que é usado, no senso comum. Fé significa confiança, é você confiar na vida, confiar em você. E na medida em que você vai se encontrando, você vai se tornando fiel a si mesmo. Fé vem do latim fidelis, que significa fiel, né? Fides. Então, você vai se tornando fiel à sua essência na medida em que você vai se encontrando através do autoconhecimento, através da meditação, obviamente, né? Então, a única palavra aí que, nesse conjunto de coisas que eles nos enfiam goela abaixo, né? Acreditar, ter esperança, né? Ter fé, é tudo tão bonitinho, poeticamente, mas na prática não funciona. Na prática o que funciona é a presença. Então, o começo de tudo, né, está nessa busca pelo conteúdo. A mente precisa analisar a si mesma, não tem outro caminho. Então você precisa entrar dentro da sua mente, figurativamente falando, e começar a prestar atenção nos seus desejos, nos seus pensamentos recorrentes, né? Toda vez que você começa não é bloquear os pensamentos e nem dizer, esse pensamento é bom, esse é ruim. Não, só observar. Então surge um pensamento negativo, né? Nas coisas mais simples, nos momentos mais simples, e você se dá conta do pensamento ali. É só isso que precisa. A emoção é a mesma coisa, porque emoção e pensamento estão intrinsecamente ligados. O pensamento gera uma emoção, que gera um pensamento, que gera uma emoção, que gera um pensamento, que gera uma emoção, que gera um pensamento, que gera uma emoção, num ciclo sem fim, até que você se interponha como observador disso tudo. Você observa isso acontecendo. Opa! E a emoção é aquela coisa assim que meio que acontece, né, aqui no peito, que a gente atribui ao coração, não tem nada a ver, mas é aqui que a gente sente, né? Tem um conjunto de coisas que fazem, né, a glândula timo, o chakra coronário, que fazem com que a gente sinta a emoção aqui, ou até no plexo solar também, né? Mais abaixo, né? Então você vai prestar atenção, né? Quando dá aquela sensação de desconforto no plexo solar e no cardíaco. E você vai prestar atenção que pensamento veio, né, que gerou essa emoção. E isso é o conteúdo cultural, tudo que foi colocado dentro de você. Então, quer dizer, o você que você acha que não é real. Você só vai descobrir quem você é quando começar a limpar esse conteúdo. Então, você vai prestar atenção nos seus medos, né? Nos seus desejos, o que te motiva a desejar qualquer coisa que seja, qual é a raiz, o que te motiva, né? A ter medo de qualquer coisa, ter medo de dar um passo que seja. A maioria das pessoas fica presa uma vida inteira ao seu conteúdo. Projeta isso no exterior, né? Eu não fiz porque minha mãe não deixou, eu não fiz porque meu pai, meu irmão, eu não fiz porque outros fatores não permitiram, quando isso nunca, jamais é verdade. Tudo está em você. Você não fez porque você cedeu
aos seus medos, aos seus desejos, você foi controlado a vida inteira ao invés de controlar, ao invés de ser o mestre, você foi o escravo, uma vida inteira desse conteúdo. Então, por enquanto, você é uma caixa cheia. É preciso esvaziar essa caixa item por item, jogando fora. Tudo aquilo que você aprendeu até agora, joga fora, sem dó. Gente, não é mais ou menos. Por isso é importante esclarecer isso aí, que muitas pessoas dizem: ah, mas e as minhas lembranças positivas, minhas memórias positivas, elas não têm valor nenhum, porque o que passou, passou. Isso é só acúmulo de espaço, precisa esvaziar. Eu recém disse. Precisa esvaziar essa caixa totalmente, sem dó. Você não precisa das memórias, você não precisa das lembranças. Elas estão sugando a sua energia vital que você precisa para ser presente. Toda vez que você cede ao seu conteúdo, você está abrindo mão, você está morrendo. Porque esse conteúdo se alimenta da sua energia vital. Então você poderia viver mais, sim. Você poderia viver 5 anos mais, 10 anos mais, ou com maior vitalidade, então que não fosse em termos de quantidade de anos, mas que fosse em termos de vitalidade, quer dizer, você não adoece, você tem vigor no dia a dia, você tem a mente mais clara, você tem ideias mais claras, enfim, ou você tem uma presença mais firme, tudo porque você tem um estoque de energia que você não está gastando com o seu conteúdo, com esses elementos. Eu já sugeri que você entenda esse conteúdo também, em outra oportunidade, como seres vivos que buscam se alimentar da sua energia vital, para você entender um pouco melhor. Cada pensamento, cada emoção que você já criou em existências passadas, nessa existência, que não foram resolvidos. É para isso que serve uma existência humana, para você resolver toda essa parafernália que você andou criando. Isso é toda sua, não é transferível. Então, a gente vem numa vida humana para sublimar toda essa parafernália de medos e desejos e, enfim, todas as emoções, né? E o que a gente faz? A gente cai na gandaia. E a gandaia que eu digo não é festa, é a distração total, porque você pode dizer: ah, eu não vou em festa, né? Costume da mente levar as coisas no sentido literal. Não é que você vai em festa, você se distrai, seja lá com o que for, até mesmo com o seu vitimismo, que é uma tendência que você traz também de outras vidas, então você acaba se distraindo. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada. Também é distração. Então, o mundo é cheio de formas de distração de si mesmo. Não se distraia mais de si mesmo. Vá a fundo e detecte todo o conteúdo e faça uma limpeza, faça uma faxina. Esse é o começo para quem está querendo entrar no caminho do autoconhecimento, né? No caminho da liberdade real, porque só há liberdade real quando você limpa seus medos, seus desejos, quando você se torna senhor e não mais escravo. Está na hora. Já passou da hora, gente. Já passou da hora por diversos fatores, já ficou claro que já passou da hora. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos, pode ser que tenha algum que te interesse na descrição logo abaixo. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta também é sempre deixado logo ali abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!